Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão vendo. Vamos compartilhar mais um Evangelho no Lar. Estou aqui com o Pablo, meu filho. Né, filho? Fica tímido não, que tem que soltar, né? Então nós vamos gravar esse Evangelho no Lar aqui, né? E vamos fazer a nossa prece, né? Nossa oração. Estamos aqui com a nossa água. Nós estamos fazendo assim com intuição, tá? Tem dia que a gente vai pôr água, tem dia que não. E já é 2 vezes que senti vontade de colocar água. Então deve ser que eu estou necessitando, o Pablo deve estar necessitando dessa água. Para a gente energizar nosso corpo, limpar, né? O que for necessário. E se você quiser colocar sua água, também coloque sua água, que nós vamos fazer uma oração. E à medida com que nós fomos sendo intuídos aqui, então os bons espíritos vão fluidificar essa água para que possa fazer bem para o seu corpo físico ou corpo energético, né? Ou seja, corpo espiritual. Então vamos orar aqui e da mesma forma, né, a gente vai abrir numa mensagem aleatória e vamos deixar Deus conversar com a gente, né? Para que essa mensagem possa fazer bem para nós, fazer nós evoluir. Quer falar alguma coisa, Fico? Então tá, vamos orar, daí logo após vamos começar. Soberano Altíssimo do Universo, Criador de todas as coisas, Criador de todas as energias, e reconhecemos que somos energias. Agradecemos por estar aqui nesse momento para fazermos esse Evangelho no Lar, e que o Senhor Deus possa nos orientar, possa nos abençoar para que possamos evoluir, e tudo que a gente for ler aqui no livro, e que a gente possa ser intuído também por algumas informações, possa fazer sempre o bem para todos e para nós aqui, né? E pedimos, por favor, que o Senhor coloque um campo de energia em volta dessa casa para que possa repelir todas as coisas negativas, e o que estão de negativo aqui possa ser encaminhado agora para as colônias espirituais, os que querem ajuda e os que não querem possam ser enviados para os senhores do karma. E que essa casa agora está limpa e energizada para que possamos começar esse Evangelho no Lar. Agradecemos por tudo e vamos começar esse Evangelho, né? Então é isso. Não está vindo uma intuição agora, vamos já pegar o livro e abrir direto. Eu estou com esse aqui, tá? O papo está com aquele ali que é mais antigo um pouquinho, é relíquia já. Não, o que vale é a informação, né, gente? Então vou abrir aqui. Quer abrir? Abre esse aqui. Esse aqui eu vou ler, esse que é a letra maior. O de lá é pequenininho. Se você quiser acompanhar naquilo, eu quiser ouvir também. Abriu? Então vamos ver. Ó, tá no capítulo 15 e o parágrafo 3. Capítulo 15, parágrafo 3. Vai acompanhar? Ah, nessa página aqui é 257. Aí eu não sei se vai ser na mesma. Parágrafo 3. Aí. Acho que não vai ser igual não. Acho melhor ouvir aqui. Aí deu o capítulo 16 aqui, dando 15. Ó, então vamos ler a informação aqui. Fala assim, ó, só prestar atenção, tá? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurado disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como vós mesmo. Fazei aos outros os que quereis vos fizessem. Amai os vossos inimigos,
perdoai as ofensas, se quiserem ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmo, antes de julgar os outros. Humildade, caridade, eis que não cessa de recomendar o de que dá, e o de que dá, ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade, põe claramente em termos explícitos como condições absolutas da felicidade futura. Quer falar alguma coisa? Você entendeu? Estava escrito aqui? Então vou explicar. Aqui fala sobre a caridade e sobre a humildade, né? E ao contrário disso, nós temos o egoísmo e o orgulho. O orgulho é o oposto da humildade. E a caridade, né? Ela vem com a humildade. Então, a pessoa é humilde, ela acaba praticando caridade. O que está dando para me entender aqui é que quando Jesus ele falou isso, ele falou com que a palavra egoísmo tem a ver com o ego, né? O que é o ego? O ego é alguma coisa necessária, é a nossa personalidade. Cada espírito encarnado aqui na Terra, ele tem um ego. Ou seja, o ego é que faz com que você faça as suas necessidades básicas, as suas necessidades físicas, né? Por exemplo, você precisa comer, então o ego vai fazer com que você sente fome. Você tem sede, o ego faz com que você tenha sede para você beber água, porque senão a gente não ia ter esse sistema de defesa, né? Mas quando o ego fica sendo pernicioso, o ego é pernicioso quando ocorre um excesso. Por exemplo, todo excesso faz mal. O egoísmo, né? Não é só aquela... Ela tem várias direções para a gente explicar. Não dá para explicar tudo, mas assim, egoísmo não é só aquela coisa que você quer só para você. Não. O egoísmo pode ser considerado como um excesso. O excesso de comer. O que pode causar o excesso de comer? Pode causar um peso, pode causar aumentar, né, o açúcar no sangue, a gordura no sangue. Então o excesso faz mal. Comer é bom, você precisa energizar seu corpo físico, mas o excesso faz mal. Então, ou seja, o que é egoísmo? É todo o excesso de alguma coisa. Se você praticar muito exercício físico, vai ser um excesso. Ao invés de você criar músculo, você vai criar hematomas que vai danificar o seu corpo. Então, todo o excesso faz mal. Entendeu? O excesso. O excesso de que mais? O excesso de dormir faz mal. É necessário que a gente durma pelo menos 8 horas por dia. Mas se você dormir o dia todo, você vai causar mal para o seu corpo físico, né? Então, o ego é necessário, mas tem que ser controlado. Você não precisa tirar o ego. Se você tirar o ego, você não fica com ninguém, você para. Então, o ego é necessário para o dia a dia. Tem gente que fala, não, você tem que tirar o ego. Não, não é isso, tirar o ego. Você controla o seu ego. Seu espírito controla o ego. Faça com que ele te ajude e você controla ele, sabe? Vocês são uma coisa só. É necessário. E por outro lado, o orgulho. O que é um orgulho? O que a gente entende? O orgulho já viu quando a pessoa fala assim, não, você passou de ano, igual o Papa passou de ano, né? Aí até a gente fala, não, tenho orgulho de você que você passou de ano. Não é esse orgulho, é aquele orgulho pernicioso. É aquela pessoa que, vamos supor, que ela não aceita nenhuma opinião, nenhuma sugestão de algo. Às vezes a pessoa está cometendo alguns erros, né? Todo mundo comete erro. Está cometendo algum erro que aquilo está prejudicando ela e às vezes prejudicando a outros.
e aí você tenta dar uma sugestão para que a pessoa mude e ela não aceita aquela sugestão, né? Então, isso também pode ser, isso é um orgulho. O orgulho é igual o ego, ele tem vários ramos, né? Um leque que você pode incluir muita coisa nisso. Mas não dá para comentar tudo, mas é só para exemplificar. Então, Jesus aqui, ele dá atenção para que as pessoas elas tomem cuidado, tomem atenção a isso, ao egoísmo e ao orgulho, porque é tendência do ego ter essas características, né? Mas às vezes, quando o excesso disso, né, acaba sendo pernicioso, porque aí você vai criar uma barreira que você vai achar que é superior a todo mundo e que você não erra, e isso é uma prática, é um combate constante, igual falou aqui, né, no parágrafo 3. É todo dia você tem que estar orando e vigiando, ou seja, orar, conectar com Deus, pedir informação e olhar para dentro, né? Quando você passa a se observar o modo que você está agindo, porque Deus é assim, né? Ele usa várias pessoas para estar falando com você alguma coisa, vamos supor. Se todo dia alguém fala, ou todo dia, ou de vez em quando alguém fala com você, ó, fosse você, melhorava nesse jeito aqui. Dá uma olhada assim, que você está assim, você sabe, tenta dar uma melhorada. Se um fala, você às vezes não pode levar em conta tudo que os outros falam, mas se 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou mais começam a falar do mesmo assunto, é interessante a gente observar, porque tem algo ali, né? Às vezes Deus está usando aquelas pessoas para te estar dando uma orientação. E se você tiver um orgulho, você não vai aceitar, né? Então, como observar? Como a gente passa a notar que nós, às vezes, estamos sendo orgulhosos e está sendo egoístas, né? É quando você passa a se observar. Igual que falou, né? Você tem que julgar você mesmo. Não é aquele julgamento de forma excessiva. Que tudo que você observa, você vai ter uma referência daquilo. Vamos supor, uma pessoa é bonita, uma pessoa é menos bonita. Não existe feio, né, gente? É menos bonito. Então você teve um julgamento. É esse julgamento de saber que uma janela é uma janela e que uma porta é uma porta. Então você vai ter um pré-julgamento. Não é aquele julgamento pernicioso de julgar, bater o martelo de juiz, não. É um julgamento que é necessário. Então você vai se julgar sem se punir, entende? Você não vai sentir o pior ser humano do mundo e nem o melhor do mundo. Então é o equilíbrio entre o orgulho, a humildade, e entre ser altruísta e humilde, né? Tem que ter o equilíbrio ali. Então quando você passa a se observar, então você começa a entender as suas sombras e as suas virtudes. Porque ninguém é só luz, ninguém é só sombra. Trabalha junto. Porque se você tem uma luz bem grande, a sua sombra também pode ter certeza que é grande. Só que aí você vai preferir escolher o seu lado. Se você for para a sombra, é uma escolha sua. Mas se você for para a luz, se você for para a sombra, você vai ter sua luz. E se você for para a luz, você vai ter sua sombra. Então, quando você chega a um equilíbrio, você começa a observar que você tem sombra e tem luz, você começa a se entender e a se equilibrar. Aí você começa a querer externar suas virtudes, né? Você vai deixar o lado sombra quieto e vai externar sua virtude. Mas para isso você tem que ter a humildade de se entender. Então, para você chegar nesse ponto, né, é necessário que você faça bastante meditação e bastante oração. Por que meditação? Porque meditação é quando você se olha para dentro. Esse olhar para dentro é como você começa a se entender. Você silencia todo o mundo externo aqui fora e se olha
começa a se entender. Você começa a olhar suas virtudes e suas sombras. Você vai falar, poxa, eu sou assim mesmo. Você vai entender, vamos supor que você tem um certo orgulho. Você vai entender que você tem um orgulho, mas você vai controlar esse orgulho. Você não vai arrancar de uma vez, é impossível. É aos poucos. Aí são várias encarnações para isso, né? Então, nessa encarnação você diminui um pouco, na outra você diminui mais, até que vai chegar um ponto que você vai tirar. É muito difícil. Às vezes tem pessoa que consegue tirar de uma vez, mas é muito difícil. Você vai tirando aos poucos. Deus é paciente, Ele tem paciência com a gente. Então você observa, eu tenho uma raiva de uma certa pessoa. Vai diminuindo essa raiva aqui, porque na outra encarnação volta melhor. Entende? Então você começa a se silenciar e se olhar para dentro por meio de meditações. Você pode fazer uma meditação guiada. Você pode simplesmente chega no seu quarto, esquece tudo lá fora, silencia. Você ficando aproximadamente uns 3 minutinhos, sem pensar na conta, sem pensar no boleto, sem pensar em nada. Deus vai começar a falar com você. Você vai se ver. Você vai começar a ver o que você é, o ser que você é. E você se observando, cada dia você fazendo uma meditação, você vai tirando uma coisa que é pernicioso. Um dia você vai diminuir o egoísmo, outro dia você diminui o orgulho, outro dia você diminui a raiva, e vai fazendo isso todo dia. Aqui no parágrafo 13 que falou que é uma luta constante. É todo dia, é todo dia. Porque, como diz, né? Os espíritos vos dirigem. Ou, trazendo para cá, os espíritos nos dirigem a todo instante. Então, se você está numa frequência, quando eu falo frequência, eu quero dizer quando você está em comunhão, vou falar assim. Se você está em alta frequência, é em comunhão com Deus. Se você está em baixa frequência, é em comunhão com os negativos. Então, se você está em alta frequência, Deus vai te inspirar a todo instante. Mas se você está em baixa frequência, aí quem vai te inspirar vai ser os negativos. Então, o Espírito nos dirige a todo instante. Todo instante, todo instante. Então, quanto mais você vibra no seu equilíbrio, então mais conectado com Deus você fica. E mais Deus te fala e te usa para instruir, ou para você mesmo, né? Que o principal motivo da nossa encarnação é evoluir eu me evoluir, o Pablo evoluir ele, e assim por diante, cada um vai se evoluindo. Às vezes no nosso caminhada é necessário que alguém nos ensine, mas a partir do momento que você gosta de estudar, gosta de ler as publicações, ler sem medo, né? Publicações de espírita, a Bíblia, livros dos espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, quando você se abre para estudar, então Deus ele vai te mostrando mais coisas, porque Ele vê que você está interessado e nisso você vai evoluindo. É estudar e praticar as coisas que a gente vai aprendendo, sabe? Então, essa é uma das maneiras de a gente evoluir. Tirar o ego e tirar o orgulho. Tá certo? Então, é isso. Nós acabamos por aqui. Quer falar alguma coisa? Nada, nem vi. Porque eu acho que eu não gosto. Ah, você acha? Bom que deu pra acompanhar aí, né? No finalzinho, mas deu. Então é isso. Então nós vamos beber nossa água fluidificada, que os bons espíritos já fluidificou. Deus usou nossos irmãozinhos para fluidificar nossa água, do que nós necessitamos. Vamos beber e agradecer a Deus. Sabe o que ficou gostoso? Parece com água com gás. Você sentiu? Mesma coisa. Deve ser uma limpeza gástrica, alguma coisa assim. Então, gente, fique com Deus. Muito obrigado. Desculpa alguma coisa que eu falei errado aqui, mas relevem isso aí, tá bom? E até o próximo Evangelho no Lar. Fique com Deus. Deus, né?